Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o nosso segundo vídeo falando sobre números que têm parte decimal, ou seja, os números com vírgula. Hoje vou falar um pouquinho de fração decimal e de conversão de números decimais para fração irredutível. Então bora para a aula. Primeira coisa, o que é uma fração decimal? Como a gente falou na última aula, esse número que eu coloquei aqui, 0,1 representa o quê? Tem uma casa decimal, isso aqui é o dito 1/10. Beleza, e 1/10 em fração, como que a gente representa? 1/10 é 1 sobre 10, beleza? Peguei um inteiro, dividi em 10 partes e peguei uma dessas partes. Se eu tiver esse número aqui, 0,01, ele tem o quê? Duas casas decimais. Duas casas decimais, a gente está lidando com centésimos, ou seja, esse número é 1/100. Como que a gente escreve 1/100 como fração? Vou escrever 1 sobre 100, ou seja, eu peguei um inteiro, dividi em 100 partes e peguei uma partezinha só. O que essas duas frações aqui, 1/10 e 1/100, são? Essas são as chamadas frações decimais, que são frações que têm denominador 10, 100, 1000, ou seja, alguma potência de 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, e assim por diante. Da mesma forma como a gente representou 1/10 em fração, como 1 sobre 10, os 7/10 eu vou representar como 7 sobre 10. Tranquilo, né? E se eu quiser representar 35 centésimos como fração, 0,35 são 35 centésimos com duas casas decimais aqui, né? Por isso centésimos, e isso vai ser 35 sobre 100. Essas frações aqui são o quê? Frações decimais. Como que a gente converte um número decimal para uma fração? Como a gente colocou ali, a gente tinha 0,35 e a gente sabe que isso é 35 sobre 100. Primeira coisa que a gente deve fazer é converter esse número decimal, ou seja, esse número que tem vírgula, em uma fração decimal. Como que a gente faz isso? Vê quantas casas decimais você tem esse número e vê se você está lidando com décimo, centésimo ou milésimo. Tá, depois que você converter esse número numa fração decimal, o ideal é, se possível, você simplifique essa fração decimal até encontrar uma fração irredutível, que é uma fraçãozinha menor, né, com numerador e denominador menores do que aqueles da fração decimal. Se for possível, simplifica a fração. Exemplos, coloquei 6 exemplos aqui pra gente. O 0,25 tem duas casas decimais, então a gente está lidando com centésimos. 0,25 são 25 centésimos, ou 25 sobre 100. O 0,40, 40 sobre 100, também com duas casas decimais. O 1,6 aqui, ele tem uma casa decimal, né? Se fosse 0,6, seriam 6 décimos. Como é 1,6, são 16 décimos. É um número maior do que 1, certo? Mas ele não é inteiro. O 0,75 aqui, ele tem duas casas decimais, então são 75 centésimos. O 1,20 aqui tem duas casas decimais, então vai ser 120 centésimos. E por último aqui, o 6,5 tem uma casa decimal, então a gente está falando de décimos, né? São 65 décimos esse número aqui. Certo, peguei todos os números e transformei esses números decimais, né? Converti eles em frações decimais. Como que eu fiz isso? Eu observei quantas casas decimais tinha para eu saber qual que ia ser o número que eu ia ter no meu denominador aqui. Se eu tinha duas casas decimais, eu sabia que ia estar sobre 100. Se eu tinha uma casa decimal, eu sabia que ia estar sobre 10. Agora vamos para a segunda parte. Eu consigo simplificar essas frações? Letra A, 25 sobre 100. Eu consigo simplificar em cima e embaixo, dividir 25 e 100 pelo mesmo número? Sim, 25 divide por 25 e o 100 divide por 25 também, restando 1 quarto. 25 por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. Letra B, 40 sobre 100. Primeira coisa, eu já poderia, né, cancelar o primeiro zero aqui do numerador com esse zero aqui do denominador. Ficaria 4 sobre 10.
Com isso, eu consigo simplificar o 4 e o 10 por qual número? Ambos os números dividem por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. 16 sobre 10, consigo dividir em cima e embaixo por 2. 16 dividido por 2 dá 8, 10 dividido por 2 dá 5. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, porque aí eu encontro uma fração equivalente que tenha numeradores e denominadores menores do que a minha fração original. Eu estou colocando essa fração, reduzindo ela a uma fração irredutível, tá? Fazer a mesma coisa para a letra D, para a letra E e para a letra F. O 75 sobre 100, 75 divide por 25 e o 100 divide por 25. 75 dividido por 25 dá 3, o 100 dividido por 25 dá 4. Então, 0,75 é o mesmo que 3/4. 120 sobre 100. Posso dividir em cima e embaixo por 20. 120 por 20 dá 6. 100 por 20 dá 5. Então, vai dar 6/5 essa fração aqui. Então, 1,20 é o mesmo que 6/5. O que eu estou fazendo aqui? Convertendo número decimal para fração irredutível. Para fazer isso, o que eu fiz primeiro? Converti esse número decimal em uma fração decimal. E agora eu estou no processo de simplificação. E a última letra aqui, letra F, 6,5 é igual a 65 sobre 10. Consigo dividir por 5 em cima e embaixo. 65 divide por 5 e 10 divide por 5. Só lembrar, critérios de divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 e 5 divide por 5. Então, o 65 dividido por 5 vai dar 13 e o 10 dividido por 5 vai dar 2. O que nós fizemos aqui? A gente achou uma fração irredutível que é igual a 13 meios e isso aqui equivale a 6,5. Beleza? Essa foi a nossa aula de fração decimal. A gente aprendeu como representar um número decimal na forma de fração e encontrar a fração equivalente a essa fração decimal, certo? Próxima aula a gente já vem falando de operações, beleza? Até a próxima então, galera. Espero vocês.